Bom, turma, bom dia. Hoje são exatamente 30/3, certo? Estou gravando esse vídeo aqui, né, para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? Diante dessa prorrogação da nossa quarentena, né? A gente tem que dar continuidade aqui, né, às nossas atividades de forma remota, né? Espero que estejam todos muito bem, né? Tudo bem com vocês, que vocês se mantenham seguros em casa. Tá bom? E antes de passar para o nosso conteúdo, né, próximo tópico do nosso conteúdo, eu queria falar para vocês um pouco sobre ácido base conjugado, porque será importante, certo? Observe essa reação aqui. Essa reação é a reação do ácido acético, tá? Esse daqui é o ácido acético reagindo com água, tá? Formando o íon hidrônio e o íon acetato. Tá bom? Íon hidrônio e íon acetato. Bom, certo? O que a gente pode observar? Existe uma teoria, né, sobre ácidos e bases proposta por dois cientistas, Bronsted e Lowry, tá? Ela ficou conhecida como Bronsted-Lowry, certo? Que diz o seguinte, que toda espécie ácida é aquela que na reação química ela doa um próton H+. E toda espécie básica é aquela espécie química que recebe o próton H+. Então, o ácido de Bronsted-Lowry é aquele que doa o próton H+, e a base de Bronsted-Lowry é aquela que recebe o H+. Então, observe aqui então, que o ácido acético ele doa um próton H+ para a água, certo? Por isso que quando a água recebe esse próton H+, vira o íon hidrônio, e o ácido acético, quando perde esse próton H+, vira o íon acetato. Tá bom? Como o ácido acético do próton H+, ele é o ácido de Bronsted-Lowry. E a água que recebe, nesse caso dessa reação de equilíbrio, a água é uma base de Bronsted-Lowry. Por que eu digo que essa reação é uma reação de equilíbrio? Porque, observe, né, ela é simbolizada por essa seta dupla. Todo equilíbrio químico é simbolizado por essa seta dupla, que quer dizer o seguinte, quer dizer que ela tanto ocorre dos reagentes para os produtos, quanto ocorre dos produtos reagentes. Então, ela está indo e voltando em equilíbrio, certo? Então, eu posso ver o seguinte também, o que está acontecendo? Que o íon hidrônio, né, também está reagindo com o íon acetato, né, para fazer essa volta do equilíbrio. E o íon hidrônio está doando o próton H+ para o íon acetato. Quando ele doa esse próton H+ para o acetato, na volta ele vira água. E o acetato, quando recebe esse próton H+, ele vira o ácido acético. O que eu quero mostrar para vocês? Que o íon hidrônio, como doa o próton H+, ele é um ácido. Tá bom? E o íon acetato, como recebe esse próton H+, é uma base. Contudo, minha gente, a gente tem que entender o conceito de ácido e de base conjugado. Certo? Bom, eu já sei que o ácido acético é um ácido, assim como o íon hidrônio é um ácido, porque ambos doam um próton H+. Eu já sei que a água é uma base, assim como o íon acetato é uma base, porque ambos recebem um próton H+. Agora, Bronsted-Lowry ainda, essa teoria de Bronsted-Lowry, né, a gente ainda tem que observar o seguinte, né, o conceito de par conjugado, E o par conjugado a gente encontra da seguinte forma, comparando os semelhantes. Como assim comparando os semelhantes? Quem é o semelhante nessa reação aqui? Quem é o semelhante do ácido acético? Ou seja, né? Quem é que apresenta uma fórmula molecular semelhante ao ácido acético? No caso, o íon acetato, né? O íon acetato e o ácido acético, eles
são diferentes um do outro apenas por um próton H+, pela perda ou ganho de um próton H+, apenas, né? Então, se a gente comparar os semelhantes, certo? A gente também pode identificar o ácido como sendo aquele que possui um próton H+, a mais do que o outro. No caso, se a gente comparar esses dois que são semelhantes, o ácido seria o ácido acético, porque possui o H, e a base seria o íon acetato, porque não possui o H. Diferem um do outro pelo um H+, onde o H+ está no ácido e na base não tem H, o próton. Certo? E a gente diz que esse é um par conjugado. Certo? E a gente diz que o íon acetato é a base conjugada do ácido acético. De novo, o íon acetato vai ser a base conjugada do ácido acético. Porque comparando os semelhantes, a base, né, é aquele que não possui, tem deficiência, a base é aquele que tem deficiência de próton H+, e o ácido é aquele que possui o próton H+. E o conjugado, minha gente, sempre vai estar aqui nesse lado da reação, no lado direito da reação. O conjugado sempre vai estar no lado direito da reação. Então o ácido acético é um ácido e o íon acetato é a base conjugada desse ácido. Portanto, o meu par ácido-base conjugada vai ser o ácido acético com íon acetato. É o meu par ácido-base conjugado. Tá bom? Da mesma forma, se eu comparar os semelhantes, aqui quem é o semelhante do H2O? É o H3O+, é um íon hidrônio. São os que apresentam fórmula molecular semelhante. Beleza. Mas quem é o ácido e base? Né? A gente já sabe que o H2O é base porque recebe o próton. E a gente já sabe que o H3O+ é ácido porque ele doa o próton. Mas a gente também poderia identificar por uma outra forma. Porque comparando os semelhantes, a água é o que apresenta um próton H+ a menos, por isso ela é base. E o íon hidrônio, ele possui um próton H+ a mais, por isso é um ácido. Como o íon hidrônio vem no lado direito dessa reação, ele é um ácido conjugado. Ele vai ser o conjugado, então ele é o ácido conjugado. E o íon hidrônio, ele é o ácido conjugado da base água. Dessa base água. Tá bom? Nesse caso, isso daqui é específico para esse exemplo. Tá bom? Então, o H3O+ vai ser o ácido conjugado dessa base de Bronsted-Lowry, que é a água. Certo? Ou seja, comparando os semelhantes, eu sei que a água é a base, o H3O+ é o ácido conjugado, então eu formei outro par conjugado, que vai ser o par base-ácido conjugado, que é a água e íon hidrônio. Certo? Então, é isso. O que eu quero que vocês entendam é o conceito de ácido-base conjugado e base-ácido conjugado. Os conjugados sempre vão estar no lado direito da reação. O ácido é aquele que doa o próton H+, a base é o que recebe, ou que quando eu comparo semelhantes, o ácido é aquele, quando eu comparo semelhantes, o ácido é aquele que possui prótons H+, a mais do que a base, certo? Da mesma forma aqui, tá bom? Bom, então, de novo, o par ácido-base conjugada vai ser o ácido acético e íon acetato. O íon acetato é a base conjugada do ácido acético. E o par base-ácido conjugado vai ser a água e íon hidrônio, onde o íon hidrônio é o ácido conjugado da base H2O. Tá bom? Bom, pessoal, o que eu quero que vocês entendam também é que essa reação aqui pode ser simplificada e ser escrito apenas dessa forma aqui. Tá bom? Ou seja,
Nessa equação aqui de baixo, deixa eu descer aqui mais um pouquinho, tá? Nessa reação aqui de baixo, tá? Eu omiti a água, tá? E escrever a ionização do ácido acético apenas dessa forma aqui, liberando H+, e íon acetato. Nesse caso, minha gente, o íon H+, aqui, o H+, ele é equivalente ao íon hidrônio. São equivalentes. É uma forma simplificada de eu escrever, em vez de eu escrever H3O+, eu escrever H+, é a mesma coisa, só que o H+, é uma forma simplificada, tá bom? Do H3O+. Beleza. E nessa reação aqui mais simples, eu omito a água, né? Então, tanto faz essa reação aqui, pode ser representada apenas por essa forma aqui. E essa forma aqui de baixo é o que normalmente é usado. Tá bom? Então, o que eu quero que vocês observem é que o ácido acético ele é um ácido fraco. Por isso, o ácido acético ele não se ioniza completamente. E a não ionização completa do ácido acético é representado por essa seta de equilíbrio. Essa seta indo e voltando significa equilíbrio, ou seja, o sistema está em equilíbrio, ele está, tanto eu vou ter simultaneamente, de forma simultânea a ida, quanto eu vou ter a volta, né? De forma simultânea, tá bom? Ou seja, todas essas espécies aqui existem na solução, todas elas existem na solução, tá bom? Bom, então, minha gente, é diferente, isso aqui é diferente, o ácido acético é um ácido fraco, ele é diferente de um ácido forte, porque nas aulas passadas a gente viu que o HCl, por exemplo, é um ácido forte, tá? O HCl, por exemplo, que é um ácido forte, ele se dissocia completamente por ser um ácido forte. E o fato dele se dissociar completamente, a gente simboliza por uma única seta. E ele se dissocia completamente liberando H+, e Cl-, tá bom? Dissocia completamente liberando H+ e Cl-. Ou seja, no caso do HCl, como existe uma dissociação completa, na solução eu só vou ter essas duas espécies químicas aqui, H+ e Cl-, apenas essas duas. Porque foi completa a dissociação, porque o HCl é forte. No caso do ácido acético, como ele é um ácido fraco, essa dissociação não é completa, por isso representa por um símbolo de equilíbrio, a seta dupla, e todas essas espécies coexistem juntas na solução. Então, pessoal, no caso de ácidos fracos, eu coloquei aqui um ácido fraco qualquer, HA. Esse HA aqui representa um ácido fraco qualquer. Como ele é um ácido fraco, eu vou simbolizar por H+, ele se ioniza, né, o HA se ioniza parcialmente em H+, e A-. H+ e A-. Como ele é um ácido fraco, ele está em equilíbrio com seus íons, o HA está em equilíbrio com seus íons H+ e A-, certo? Esse equilíbrio ele é representado por uma constante de equilíbrio. Todo equilíbrio químico é representado por uma constante. Nesse caso, eu tenho um equilíbrio químico da dissociação parcial de um ácido fraco. Então, essa constante é a constante de dissociação ácida. É a constante de dissociação ácida. E a constante de dissociação ácida, ela vai ser igual a quem? Vai ser igual à concentração do H+ vezes a concentração do A- dividido pela concentração do HA. É dessa forma que eu calculo a constante de equilíbrio para um ácido fraco. Né? Imagine que esse ácido fraco HA pode ser qualquer ácido fraco, além do ácido acético, pode ser qualquer outro. Então, e é calculado como? Vai ser o produto das concentrações dos produtos, ou seja, a concentração do H+ vezes a concentração do A-, dividido pela concentração dos reagentes, no caso HA. Tá bom? A constante de equilíbrio ácida, minha gente, o Ka,
vai ter um valor específico para cada ácido fraco em uma determinada temperatura. Então existe uma tabela para uma determinada temperatura, certo? E essa tabela para essa temperatura vai ter vários valores de Ka para vários ácidos fracos, né? Para vários ácidos fracos, certo? Então esse valor é tabelado. Tá bom? É tabelado. O Ka, a constante de ionização ácida, tá? Ele é tabelado para uma determinada temperatura. Então, cada ácido fraco vai ter o seu Ka para uma dada temperatura. Bom, minha gente, só que a gente viu que essa é a forma simplificada dessa reação. Eu poderia usar essa reação dessa forma aqui, ó. Ou seja, o Ha mais H2O formando H3O mais e A-. Bom, né, nesse caso, né, o H2, o próton para o H2O formando H3O+, né, e A-. Nesse caso, minha gente, que também é um equilíbrio, ou seja, todas essas espécies estão coexistindo na solução, existe a reação de ida e de volta de forma simultânea, tá bom? O meu Ka, nesse caso, vai ser quem? Vai ser a mesma forma como a gente viu aqui. Vai ser quem? Vai ser o produto das concentrações dos produtos, ou seja, a concentração do H3O+, vezes a concentração do A-, dividido pelos reagentes. Nos reagentes, observe que eu só divido pela concentração do HA. E eu não coloquei aqui a concentração da água, né? Eu só coloquei a concentração do HA, eu não coloquei concentração da água. Certo? Por quê? Por que a água líquida não entrou aqui, ó, na equação da constante de equilíbrio K? Porque existe uma regra que fala o seguinte, que sólidos e líquidos puros não configuram a equação da constante de equilíbrio. Sólidos e líquidos puros não configuram a equação da constante de equilíbrio. Por isso que a água líquida, que é um líquido puro, não entra nessa equação, não entra. Tá? E observe que essa equação aqui é igualzinha a essa equação aqui. A diferença é que em vez de eu escrever H3O+, aqui eu escrevi H+. Mas a gente sabe que H+ é a forma simplificada de escrever H3O+. Ou seja, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Por quê? Que essas equações constantes de equilíbrio é a mesma coisa? Porque essas reações aqui simbolizam a mesma coisa. Tá bom? Então, tanto faz eu fazer dessa forma aqui, que normalmente é a mais utilizada, do que essa forma aqui. Tá bom? Tá bom? Então, eu quero que vocês entendam isso, que num equilíbrio químico, né, certo, ele é representado por uma constante de equilíbrio, tá? E todo ácido fraco, ele entra em equilíbrio com seus íons em solução, que ele não se ioniza totalmente e apenas parcialmente, tá? E também eu quero que vocês entendam o conceito, tá, de par conjugado, de ácido-base conjugado e de base-ácido conjugado. Beleza? Então é isso. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo no próximo vídeo.